Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma entrevista com o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Governador, bom dia, bem-vindo. Prazer falar com o senhor aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia. Alegria também estar de volta aqui com vocês, falar com os nossos ouvintes, com Minas Gerais, retomar aí esse diálogo que a gente ficou um tempo sem se encontrar. É verdade. Para esclarecer, a exemplo do que fiz na semana passada, quando entrevistávamos o ex-presidente Lula, a gente chama o ex-governador Fernando Pimentel de governador pelo jargão político, sempre se referindo ao maior cargo ocupado por aquele que, como ele, um dia já ocupou um cargo público, para que não reste dúvida para os nossos ouvintes, porque sempre há esse questionamento. É o nosso hábito. Por isso chamaremos aqui Fernando Pimentel de governador ao nos referirmos a ele. Governador, salvo engano, desde que o senhor deixou o governo de Minas, acho que é a primeira entrevista de mais tempo e talvez maior fôlego que o senhor dá. Estou errado? Não tá não. Eu fiquei realmente esses 3 anos praticamente fora da mídia, conversando pouco com jornalistas e entrevista mesmo que eu me lembre, acho que eu não dei nenhuma, especialmente assim, né, com a repercussão maior, como é o caso da Rádio Super aí. Mas para mim é uma alegria poder falar com vocês e saber que aqui se faz jornalismo de boa qualidade. Muito obrigado. E eu pergunto, por que o senhor deu essa desaparecida, digamos assim, logo após o encerramento do seu mandato? Olha, Rodrigo, eu estava muito cansado e foi um período muito desgastante, né? Eu sofri aí uma perseguição judicial muito intensa, todo mundo acompanhou, que agora está sendo resolvida. Isso nos desgastou muito, a minha família e tal. Então eu preferi ficar quieto. Fomos cuidar dos processos, da defesa dos nossos processos, tudo está sendo resolvido a contento. Tive um tempinho fora do Brasil, porque fui convidado para dar aulas na Universidade de Salamanca, na Espanha, fiquei lá um tempo, depois com a pandemia a universidade fechou, eu voltei, enfim, fui cuidar da minha vida privada, da minha vida familiar, particular, mas sempre atento às questões públicas, as questões que dizem respeito ao bem-estar dos mineiros e dos brasileiros, né? Então não me afastei da militância, por assim dizer, me afastei um pouco do cenário público, foi isso. E agora o senhor volta à política como candidato a algum cargo, na campanha do ex-presidente Lula, de que forma? Pois essa questão é até bom para a gente começar a esclarecer isso. Eu estava esperando resolver esses processos que ainda estavam pendentes e agora estão sendo resolvidos como eu esperava, a contento, estou sendo absolvido, os processos estão sendo arquivados, todos eles. Isso me dá liberdade, me dá condições até emocionais de voltar ao cenário público. O cenário político nunca me afastei dele, mas eu digo mais o cenário público. E o meu objetivo, e creio que é o objetivo de todos os que estão comprometidos com o Brasil, é nós reelegermos o presidente Lula, voltar com o presidente Lula para a presidência da República e afastarmos do país esse governo nefasto que o presidente atual tem feito. Então, para isso eu me disponho sim e vou participar da campanha. O presidente Lula tem insistido que lideranças, como é o meu caso, sejamos nós candidatos também a parlamentares, né, a cargos parlamentares. É possível então que eu seja candidato a deputado federal na próxima eleição. Estamos discutindo essa questão no partido, mas há uma grande possibilidade. Vamos começar a trabalhar nessa direção e sempre com o objetivo de ajudar o presidente Lula a se eleger e, mais do que se eleger, a governar o país da forma que ele fez nos 8 anos que foi presidente, voltando àquele tempo de prosperidade, de paz social, de tranquilidade que o Brasil já teve, infelizmente perdeu com o governo atual. A gente vai falar certamente do cenário nacional, mas eu queria falar um pouco do cenário local. Eu queria saber como é que o senhor avalia a gestão do seu sucessor, o atual governador Romeu Zema. Inclusive, o governador, sempre que vai se referir ao tempo do senhor como governador, ele faz críticas sempre muito pesadas e fala que encontrou um estado muito bagunçado, uma situação muito difícil, muito complicada. Como é que o senhor tem avaliado a gestão de Romeu Zema até aqui e essas declarações, por exemplo? Vamos começar do final, vamos começar de forma tranquila. Eu tenho aqui uma matéria de 2015
Eu dei uma entrevista em 6 de abril de 2015, uma entrevista coletiva, e o título dessa matéria era: Auditoria mostra rombo de 7 bilhões em Minas Gerais. Eu tinha assumido o governo em janeiro de 2015 e já em abril, depois do pente fino que foi feito nas contas do Estado, nós convocamos uma coletiva e eu apresentei o rombo do Estado, herdado dos governos anteriores, que era naquela ocasião de 7,2 bilhões no orçamento. Eu refiz, portanto, a proposta orçamentária, mandei para a Assembleia Legislativa e assim nós começamos o governo, né? E engraçado que nessa entrevista então vou reproduzir a frase que está aqui no jornal, vocês podem procurar, inclusive o jornal O Tempo deu também essa matéria. A frase é minha, daquela época. Abre aspas: não é procurar culpados nem julgar pedra no passado, mas corrigir o que tem que ser feito. A situação do Estado é crítica, é grave, decorrente de uma ausência clara de gestão. Os exemplos são abundantes. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Eu encontrei o Estado nessa situação, fiz a crítica necessária naquele momento e depois fui governar. O que eu acho que o atual governador fez não foi isso. Ele simplesmente não governou. Ele se limita a criticar o meu governo toda vez que ele tem oportunidade e não apresenta nenhuma solução. O Estado hoje está em situação melhor do que a que eu encontrei. E graças ao nosso trabalho, ao trabalho do nosso mandato. As pessoas às vezes não sabem disso. O governo atual tem um certo equilíbrio das contas porque não está pagando as prestações da dívida que o Estado tem com a União. Por que ele não está pagando? Porque no final do meu governo eu consegui uma liminar no Supremo Tribunal Federal, é essa liminar que permite que o atual governador não pague as prestações, o que lhe dá uma economia, segundo o secretário da Fazenda dele, está aqui a entrevista do secretário, dá uma economia de 9 bilhões por ano. É isso que está equilibrando as contas do Estado. Sem essa liminar, ele não teria feito a gestão que faz, dizendo que colocou o salário sem parcelamento, etc. Então, a verdade nunca foi dita ao povo de Minas Gerais dessa forma. Precisava ser dita. Ele se limita a criticar, a jogar pedras no passado, coisa que eu não fiz na minha época, evitei fazer, porque eu acho que não é tarefa de governador estar olhando para trás, e sim construir o presente, construir o futuro, apontar para os caminhos. Acho que ele não fez isso. A situação do Estado é, do ponto de vista financeiro, boa, do ponto de vista gerencial, péssima. Tá aí os servidores públicos desrespeitados por esse governo, as estradas abandonadas. Eu tenho circulado pelo Estado, tenho visto calamidade que está a nossa rede rodoviária estadual, os sindicatos, os movimentos sociais não atendidos. É um governo que não tem capacidade de diálogo, que sequer dialoga com a Assembleia Legislativa, coisa que não ocorria no nosso governo. Então acho que é um retrocesso muito grande. O governador atual tem se esmerado em apresentar números favoráveis e resultados de gestão péssimos, né? É só perguntar para os servidores públicos da área de segurança se eles estão satisfeitos com a gestão atual. Bem, encerro por aqui, porque volto a dizer, não é tarefa de nenhum homem público ficar trocando, né, jogando pedras no trabalho do outro. Eu estou fazendo uma constatação que hoje qualquer mineiro ou qualquer mineira faz. E essa constatação que o senhor fez abre caminho, por exemplo, para uma eventual vitória do prefeito Alexandre Calil, esse prefeito agora, né? Ele que vai se candidatar ao governo do estado, ele que pode estar junto com o Lula agora aqui em Minas, né? Olha, o Calil meu amigo pessoal, tenho uma relação muito boa com o Calil, uma relação respeitosa. Considero o Calil uma pessoa extremamente bem preparada para ocupar o governo do estado, e acho que na questão que você menciona sobre apoio ou não ao Calil, o presidente Lula já deu inclusive aqui nesse programa, já deu a orientação, já deu a estratégia, não é? Repito as palavras do presidente Lula. Nós precisamos do Calil e o Calil precisa de nós. Então não há por que não estarmos juntos nessa hora. Eu acho agora que o PT de Minas tem que ter a maturidade necessária para fazer essa conjugação de forças, esse encontro de forças, sob a liderança do presidente Lula. É a lógica nacional, né? O presidente Lula está trazendo para sua chapa um ex-governador de São Paulo que até recentemente era nosso adversário político. Nunca foi inimigo, mas era adversário, que é o governador Alckmin, e com isso está consolidando uma estratégia que eu acho corretíssima, que é uma grande aliança dos brasileiros de boa vontade, dos brasileiros conscientes, para
tirar do poder essa força retrógrada que está aí em Brasília e que está trazendo o país para a beira de um abismo social. Então essa é a nossa tarefa. E em Minas Gerais eu quero crer que não vai ser diferente, né? Nós vamos estar todos juntos, irmanados nessa tarefa de recuperar o Brasil e recuperar Minas para o caminho do equilíbrio social, do crescimento econômico, da prosperidade. Acho que é possível e acho que sim, o ex-prefeito Calil é uma liderança extremamente qualificada para desempenhar esse papel. Ao mesmo tempo que é um palanque muito importante para o ex-presidente Lula em Minas, porque é um candidato competitivo, Alexandre Calil não tira do PT um certo protagonismo que o partido historicamente tem tido nas eleições, governador? Aqui no estado, por exemplo? Não, eu não acho que a questão não é ser ou não protagonista. A questão é estar caminhando no rumo certo, é estar com a estratégia correta. Hoje o nosso objetivo não pode ser outro: eleger o presidente Lula, voltar a governar o Brasil no caminho da prosperidade, da paz, da justiça social. Esse é o grande objetivo. Para isso nós temos que fazer as alianças e os acordos necessários, né? Se essas alianças vão colocar companheiros do partido nessa ou naquela posição, isso vai ser ao longo do caminho, vai ser acertado. Não é disso que se trata. Nós temos que ter consciência de que é preciso ter um palanque sólido em Minas para o presidente Lula, sólido em Minas para a candidatura estadual, que eu acho que é do ex-prefeito Calil, corresponde a esse desejo, e vamos trabalhar nessa linha. Não estou preocupado com a questão de se é esse ou aquele partido, mas estou preocupado, volto a dizer, com o nosso lado, o campo democrático popular, o campo do progresso, o campo da justiça social, o campo contra a discriminação, tudo isso que hoje está em risco no Brasil, que nós temos que resgatar. Governador, o senhor acredita que o senhor em algum momento possa ter saído arranhado do governo porque os salários estavam atrasados, o parcelamento rolando, né? O 13º não estava sendo pago no prazo adequado aos servidores? E isso é o argumento, né, que o atual governador diz, ele se vangloria exatamente por ter colocado todas essas contas em dia, isso segundo ele. Há espaço de alguma forma para o PT, para o senhor, diante de tudo isso que ocorreu? Veja, Adriana, não é o meu governo, o nosso governo, que vai estar em tela de julgamento, em tela de juízo, em observação nas eleições de 2022. Não é o meu governo, é o governo do atual governador, que está lá há 3 anos e repete insistentemente a mesma coisa que ele fala o tempo todo. O Estado está quebrado. Não é verdade que o Estado está quebrado. Não está. Vou dar os dados simples aqui que estão no portal da transparência até agora para vocês perceberem. Veja bem, a arrecadação dos 3 primeiros anos, dos 3 anos do meu mandato, dos 3 anos do meu mandato, de 2016 a 2018, foi 264 bilhões. De 2019 a 2021, então estou tirando esse ano que ainda não terminou, mesmo período, o atual governo arrecadou 303 bilhões, portanto, 39 bilhões a mais de arrecadação do que eu tive no meu governo. Portanto, ele tem dinheiro. Some-se a isso o que ele deixou de pagar de prestações da dívida pública, da dívida com a União, aquilo da liminar que eu mencionei. São mais 24 bilhões. Tudo somado, o governo do atual governador tem à sua disposição, nesses 3 anos, 63 bilhões a mais do que eu tive quando fui governador. Portanto, ele governa com dinheiro. Eu governei totalmente sem dinheiro e ainda assim fiz muitas coisas. Assegurei aos professores o piso salarial, botamos na Constituição Mineira, paguei à Polícia Militar os aumentos que o governador anterior, Anastasia, tinha dado e não pagou, deixou para ser pago pelo meu governo. Eu paguei, honrei, com muita dificuldade, mas honramos. Tive as dificuldades que todo mundo sabe. Ainda assim, essas dificuldades que nós tivemos têm que ser também bem ponderadas, né? Veja bem, o Estado outro dia fez um acordo arbitrado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo TCE, para pagar repasses que não haviam sido feitos de saúde aos municípios. 6 bilhões e 800 que deixaram de ser feitos. E está aqui na notícia que o próprio jornal O Tempo deu, isso foi agora em junho de 2021. Dos 6 bilhões e 800, 5 bilhões e 700 se deviam a atrasos do governo atual.
e 1 bilhão apenas no meu governo. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas para que as pessoas percebam. Este é um governo que tem dinheiro e não está fazendo uma boa gestão. O meu governo não teve dinheiro, essa é a verdade. Nós sofremos um cerco orçamentário, político, depois do afastamento da presidenta Dilma, todo mundo viu, além da perseguição judicial, policial e judicial que eu sofri e sobre a qual mais adiante eu volto a falar. A gente vai falar nisso com certeza, governador, mas antes até de falar dessa questão judicial, acaba que uma coisa tem ligação com a outra. Em algum momento você se sentiu, durante o governo, acossado, acuado para conseguir fazer uma defesa e até diante dos dados que o senhor está trazendo aqui e elucidando, faltou uma comunicação mais efetiva com os mineiros e as mineiras para que as pessoas entendessem o que é que estava acontecendo com o Estado naquela época? O senhor faz uma avaliação como essa ou não? É difícil fazer essa avaliação, viu, Rodrigo? Porque, veja bem, o contexto do Brasil era muito ruim. Nós estávamos vivendo um verdadeiro tsunami de antipolítica, antidemocrático. O presidente Lula foi preso, imagina. Ficou 580 dias preso num processo absolutamente arbitrário, ilegal, tanto que foi tudo anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa eu relembrar aqui para vocês, até é importante eu falar isso, se você me permite, Adriana, também. A última vez que eu vim aqui, Adriana, foi no dia 31 de julho de 2018, Café com Política. Eu tenho a matéria aqui na minha frente, eu recuperei na internet. A primeira pergunta que me fizeram aqui em julho de 2018 era sobre os processos que eu estava respondendo. Perguntava o jornalista: a Procuradoria-Geral apresentou 4 denúncias contra o senhor, operação acrônima, acusado de lavagem de dinheiro, Caixa 2, recebeu propina, inclusive a esposa do senhor também foi denunciada. O que o senhor tem a dizer sobre essas denúncias? 2018, 6 anos atrás. Eu vou ler o que eu respondi naquela ocasião. Eu vou dizer que é tudo mentira. Vou repetir isso alto em bom som para Minas Gerais inteira ouvir. Vou explicar por que não fiz antes, porque deixei a cargo da defesa produzir o material necessário, porque estamos na fase pré-judicial. Agora vou dizer com todas as letras: é tudo mentira e é uma armação que foi feita contra mim e contra a minha família. E vou lhe dizer mais, isso eu estou falando em 2018. Eu serei absolvido de tudo e vou fazer os responsáveis por isso pagarem pelo que fizeram, pelo dano que fizeram a mim e à minha família. Em 2018 eu disse: eu serei absolvido de tudo. As absolvições estão aí. A primeira parte está cumprida. A segunda vocês aguardem que vocês vão ter notícia dela. Foi golpe? Obviamente, uma armação escandalosa. A tal operação acrônimo, uma armação escandalosa feita dentro de um setor da Polícia Federal, produziu uma delação fajuta e todo esse estrago político que foi feito contra mim, contra a minha família. Tudo agora está sendo revelado, está sendo resolvido, tudo mentira, tudo armação. A primeira parte está sendo feita, eu serei absolvido. A segunda, vocês aguardem que eu vou cobrar. E essa segunda parte? A segunda parte eu disse aqui, os responsáveis por isso vão pagar pelo que fizeram. O senhor vai processar todos, então? Aguardem. O senhor se sentiu vítima de um golpe, como o senhor disse, de uma armação? Quem estaria por trás disso? Isso aí nós vamos apurar ao longo dos inquéritos. Nós já temos testemunhos, inclusive de gente da própria Polícia Federal, dizendo como que a armação foi feita lá dentro, como que foi produzido isso que se chama Operação Acrônimo, que é um monte de inverdades, um monte de ilegalidades. Agora está sendo tudo provado. O último processo, vocês viram aí, eu fui absolvido por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral de uma condenação que era completamente descabida e injusta. Eu já tive 10 decisões favoráveis ao longo, ainda vou ter mais algumas. E aí vocês vão ver que realmente o que eu disse em 2018 está se cumprindo agora, 6 anos depois. Agora, o estrago político, como você mencionou, foi grande. Político e pessoal, né? O sofrimento da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, isso aí não há como reparar. Mas a justiça vai ser feita, vai chegar a hora. E um desses processos também diz respeito à absolvição, né, pela Justiça Eleitoral. Isso, uma decisão na semana passada, a Justiça que absolveu o senhor de condenação por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, acusações que se referiam à atuação do senhor como ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio durante o governo Dilma Rousseff. Isso. Mais um caso, então, que está solucionado na visão do senhor?
Na minha visão, não, na visão da justiça brasileira. Esse e mais outros 9 como esses processos arquivados, absolvições. Essa operação Acrônimo está sendo desmontada passo a passo, porque ela é toda inverídica, toda absurda, como foi com o presidente Lula, como foi contra várias lideranças do Partido dos Trabalhadores. Nós vivemos um episódio, um pesadelo, um tsunami no Brasil, e que produziu um efeito absolutamente nefasto para esse país. Está aí o presidente, esse atual presidente da República, cujo nome eu me recuso a falar, esse cidadão monstruoso, esse ser insensível, irresponsável, julgando o país à beira de um abismo, né? Isso tudo é produto desse emaranhado jurídico e judicial que foi produzido e que agora está sendo desmontado. Eu tive todo esse tempo muita serenidade, muita tranquilidade, suportei isso tudo da forma como foi possível. Agora chegou a hora de revelar a verdade. Isso tudo é uma armação, tudo foi mentira. O presidente Lula hoje está solto, se Deus quiser vai ser o próximo presidente da República e nós vamos recuperar o país para o caminho da democracia e da justiça social. O pano de fundo de tudo que o senhor viveu aqui em Minas Gerais, desses 10 processos aos quais o senhor se referiu, seria a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato era o pano de fundo nacional, sim, né? Que criou esse clima, esse sairia ambiente. De lá, digamos assim, essa deliberação, se for para usar um termo? Aí eu não sei, eu não posso te dizer, eu seria leviano de tentar associar uma coisa com a outra sem ter comprovações, isso eu não posso fazer e não farei. Agora, o ambiente que foi criado, no qual uma boa parte, inclusive, da imprensa brasileira embarcou, né? Eu fui vítima disso, capas de revista, manchetes de jornal, longos minutos no Jornal Nacional, veiculando acusações que hoje se revelaram falsas. Eu fui absolvido de tudo, mas o estrago está feito. Isso foi feito comigo, foi feito com o presidente Lula, foi feito com várias lideranças políticas, não só do meu partido, de outros partidos também, e criou esse ambiente, é isso que eu estou dizendo para vocês, nefasto, que produziu o atual governo da República, que é um desastre. O Brasil não suporta mais 4 anos desse governo, não suporta. Nós precisamos nos livrar dele. E só tem uma forma de fazer isso, eleger o presidente Lula. E eu estou disposto a ajudá-lo e vou ajudá-lo naquilo que for possível. Vai ser uma eleição diferente, porque a gente vê a polarização nas pesquisas entre Bolsonaro, o ex-presidente Lula. A gente vê ânimos, né, muito exaltados também, tanto de uma parte quanto de outra. É uma eleição diferenciada. O senhor há pouco, né, estava falando também que é uma eleição muito focada em redes sociais, na internet. A gente tem que ter essa ressalva em relação às fake news também que estão por aí. O que o senhor pensa a respeito disso, governador? Eu acho que nós vamos ter que ter muita habilidade e a população brasileira, o eleitorado, vai ter que ter muita cautela, saber discernir o certo do errado, né? O verdadeiro do falso, né? Não vai ser uma eleição, digamos assim, de fácil definição. Mas as pesquisas estão mostrando, e eu quero crer que elas estão certas, que o grosso da população brasileira já percebeu o engodo que foi feito e que levou ao poder esse governante que não tem a menor condição de ser presidente da República, né? Então, creio que apesar disso que você falou, que vai ser uma eleição muito tensa, nós vamos ter sucesso. E as instituições democráticas vão preponderar, né? O importante é que o Brasil permaneça no caminho da democracia. Eu sou militante político, Adriana e Rodrigo, desde os 17 anos de idade. Vim para a militância na época da luta contra a ditadura. Fui preso político naquela ocasião. Então, eu assisti 50 anos da história do Brasil que custaram muito para os brasileiros e as brasileiras chegarem onde chegamos, conquistar a democracia de volta, construir um cenário onde nós temos liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Liberdade de organização política. Isso custou caro, muita gente morreu na luta por esse cenário. E agora nós estamos correndo o risco de um retrocesso. Nós não podemos permitir isso. É por isso que eu mesmo, já com 70 anos de idade, vou voltar à cena pública para ajudar o presidente Lula, ajudar Minas Gerais, ajudar o Brasil, com aquilo que eu puder, com a minha experiência, com o meu trabalho, humildemente me colocar à disposição dos mineiros para ajudar a reconstruir um cenário de paz e de justiça social no país. O senhor é economista de formação, foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador do estado, foi ministro. Sim. E nós temos um cenário de dificuldade econômica no país.
O que o senhor pensa que deve ser feito para que a gente possa vencer a carestia dos combustíveis, a inflação galopante que a gente ainda infelizmente está sendo obrigado, sobretudo na questão dos alimentos, a conviver com ela? O que é o necessário a se fazer a partir, por exemplo, do ano que vem, num eventual governo do PT? Vou repetir, como não existe fórmula milagrosa, vou repetir um ditado, um refrão do presidente Lula, com o qual eu estou inteiramente de acordo. É preciso colocar os pobres no orçamento. É preciso que os governos e o Estado, principalmente o governo federal, volte a trabalhar com a ideia de que todos os brasileiros e brasileiras merecem atenção, merecem cuidado. Criar programas de emprego, voltar ao crescimento econômico com investimento público, porque não tem outro caminho para fazer o país crescer a não ser o investimento público. Criar programas sociais que deem aquela base necessária para quem hoje está na extrema miséria, e são milhões e milhões de brasileiros que estão nessa situação, para que eles possam sobreviver minimamente com dignidade. É isso que tem que ser feito, precisa ser feito. E será feito, se Deus quiser, com o presidente Lula voltando ao governo. O senhor pretende ocupar algum cargo, ministro, por exemplo, do governo Lula, já pensando nisso? Não, Adriana, que isso, não tem, eu não pretendo nada, eu volto a dizer, o que eu quero é eleger o presidente Lula, torná-lo outra vez governante, voltar ao tempo da prosperidade, que o brasileiro podia comer carne, que o brasileiro tinha o gás acessível, que o brasileiro tinha gasolina barata, que as empregadas domésticas podiam sonhar em viajar para o exterior, tudo isso que hoje é considerado um passado, um sonho que já acabou, pode vir de volta. E é isso, para isso que nós vamos trabalhar. Mas agora, se vai ter cargo ou não vai ter cargo, aí isso é com o presidente Lula. Vamos cuidar da campanha dele primeiro. Antes da nossa hora do bate-pronto, no começo do nosso bate-papo aqui, o senhor dizia que é muito grande a possibilidade de que o senhor seja candidato a deputado federal. Sim. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, numa escala de 0 a 10, digamos assim, quanto hoje Fernando Pimentel está disposto e já no caminho de ser candidato a deputado federal? Vamos dizer que 9. Vamos deixar um de sobressalente, porque pode ser que eu seja convocado para outra coisa. Pode ser que o presidente Lula me peça para fazer outra tarefa que não essa. Aí coordenação de campanha, por exemplo? Não vou arriscar dizer isso, porque isso seria presunção da minha parte. Mas para que ele me peça outra coisa? Se ele me pedir outra coisa, se disser que eu posso colaborar mais de outra maneira, então estou disposto. Se não, eu acho que com a experiência que tenho, com o trabalho que acumulei, com 50 anos de militância, acho que eu posso contribuir, volto a dizer, com humildade, com sinceridade, mas posso contribuir, dar essa experiência para Minas e para o Brasil, para a gente sair desse atoleiro em que nos colocaram. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Uma espécie de ping-pong, tá, governador? Perguntas objetivas, respostas também objetivas. Tá certo. Para começar, um acerto do seu governo? Eu acho que um acerto foi garantir a figura do piso salarial para os professores, valorizar os professores. Nós colocamos na Constituição Mineira a figura do piso salarial nacional para os professores da rede estadual. E um erro? Eu acho que eu podia ter sido mais incisivo na questão de mostrar que as contas do Estado estavam deficitárias e por que estavam deficitárias. Isso eu não fui suficientemente incisivo. Se pudesse voltar no tempo, Fernando Pimentel? Se eu pudesse voltar no tempo? Bom, voltaria, mas para quê? Voltar no tempo para quê? O tempo é hoje, o nosso tempo é hoje. O Paulinho da Viola tem uma música que diz isso, né? O meu tempo é hoje, eu vou dizer que o meu tempo é hoje. Seu sucessor, Romeu Zema? Eu acho que é um governo fraco, frouxo, um governo que não está apresentando aos mineiros e às mineiras aquilo que Minas merece. Alexandre Calil? Um excelente administrador, mostrou isso na prefeitura de Belo Horizonte, muito qualificado para ser governador do estado. O PT em 2022? O PT em 2022 é o partido que encarna a esperança, as melhores esperanças do povo brasileiro. Lula versus Bolsonaro? Eu diria que não há termo de comparação. Nós estamos falando de um grande estadista, de um homem público acima de qualquer outra comparação e de uma figura que jamais poderia ter ocupado a presidência da República. Ex-governador Fernando Pimentel aqui conosco, do PT, ele que conversou conosco aqui no Café com Política. Governador, obrigada pela presença, viu?
Eu que agradeço a você, o Rodrigo, a paciência dos nossos ouvintes aí, e foi uma alegria voltar a falar com vocês depois de quase 6 anos longe aqui dos seus microfones. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, prazer recebê-lo, e em breve esperamos conversar com o senhor. Quem sabe o senhor contar os bastidores da campanha do ex-presidente Lula. Já vamos começar a conversar em torno disso. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Um abraço grande para todos.